The prophecy is true. Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre modelagem de conversor boost utilizando espaço de estados médio. Isso é um tema sugerido pelo inscrito do canal, um tema muito bom e que eu utilizei no meu doutorado. Aí a gente vê o circuito do boost e diferente da modelagem por espaço de estados que a gente utilizou lá no book, o boost ele tem uma característica bem peculiar, ele não tem um indutor diretamente ligado ao capacitor, então não dá para considerar ele simplesmente um filtro LC. Então, basicamente, aí a gente tem um circuito boost, em que a gente tem uma tensão de entrada VS, um indutor L, uma resistência de indutor R, ele está chaveando aí, né, com uma chave M, M1, né, um MOSFET e um diodo, né, e descarrega aí essa corrente acumulada em cima de um capacitor e que fornece tensão para uma carga. A gente está considerando aí dois tipos de carga, tanto uma resistência conectada ao capacitor, também como uma fonte de corrente conectada em paralelo aí com esse resistor. São duas formas de você modelar uma mesma carga e a gente vai considerar as duas para facilitar, no caso, para que você não tenha que escolher entre uma e outra. E aí, se você quiser escolher uma ou outra, você pode zerar uma dessas fontes, né? Uma dessas cargas. Bom, então, primeiro a gente vai considerar o seguinte. Esse circuito ele pode se encontrar em duas situações em que a chave M1 é fechada e a chave do diodo é aberta, né? E também a chave M1 aberta e a chave do diodo fechada. Aí a gente vai ter dois circuitos diferentes, porém no mesmo sistema. E basicamente o que nós vamos fazer é considerar as equações diferenciais de um circuito e considerar as equações diferenciais do outro circuito e fazer a média dessas duas equações diferenciais. Então nós vamos considerar a malha, no caso aí da chave aberta, a gente pode considerar a malha aí do indutor, né? A soma das tensões da malha do indutor e também a soma das correntes no capacitor, né? Que saem do capacitor. Então primeiro, né? A gente precisa achar os estados, que é a corrente no indutor e a tensão no capacitor. Somando as tensões aí do loop aí do indutor, a gente vai ter que a tensão do indutor, a queda de tensão nele, né? Menos a queda de tensão no indutor, menos a queda de tensão no resistor, mais a tensão de entrada vai ser igual a zero. E nesse caso a gente vai ter essa equação diferencial aí, em que a derivada do indutor ela vai ser igual a menos R sobre L vezes IL e mais a tensão de entrada sobre a indutância. Ainda com a chave fechada, nós também podemos considerar aí que as correntes que saem do capacitor, elas todas somadas dão igual a zero. Então, nesse caso, a corrente do capacitor, o valor negativo dela vai ser igual à corrente da carga RO, né, e a corrente da carga IO. Né? Então, são duas correntes de carga aí que a gente está considerando para não deixar escapar nenhuma situação. E nesse caso, então, como a corrente RO ela é a tensão no capacitor dividido pela resistência, a gente tem aí que a derivada, né, a gente já sabe aí que a relação também de corrente e tensão no indutor é essa aí, a derivada da tensão vezes a capacitância é igual à corrente. A gente vai ver aqui também que a derivada da tensão, então, vai ser igual a menos a própria tensão dividido por ROC, menos a corrente, né, de carga dividido pela capacitância. Já no caso da chave aberta, né, nós vamos ter o seguinte, com a chave aberta a gente já tem aí a tensão, a queda de tensão aí vai ser a tensão de entrada menos a queda de tensão no indutor, no resistor e no capacitor. E nesse caso, a gente vai ter uma equação diferencial um pouquinho diferente aí da anterior, né, para corrente no caso aí da corrente. Ela vai ser um pouquinho diferente porque ela também vai ter a tensão do capacitor envolvida. Vai ser esse termo aí, menos 1 sobre LVC. Já as correntes que entram e saem do capacitor nessa situação, também elas vão sofrer uma pequena alteração, porque a gente vai ter também a corrente do indutor, porque já que a chave abriu, né, o MOSFET abriu, ele vai estar descarregando uma corrente aí no próprio capacitor. E só levando um detalhe aí, né, em consideração, que essa corrente indutora vai ter embora eu esteja considerando aí negativa, ela tem um efeito positivo. E eu corrijo isso nessa figura aí. Bom, então, por que a gente chama de espaço de estados médio? Porque temos duas situações em que o nosso conversor está funcionando. Uma em que a gente tem a chave fechada, né? No caso aí, em que o tempo aí do ciclo ativo aí, né, a chave está ligada, está fechada, e um outro em que a chave está aberta.
Esse tempo aí ele vai variar, né? O tempo ele vai variar conforme varia o ciclo ativo, e a gente tem que considerar isso para construir algo que se pareça, que represente esse sistema, mesmo que não seja de forma linear, é uma forma da gente representar ele como se fosse um sistema linear que variasse conforme o ciclo ativo. E é basicamente isso, a gente vai fazer a média dessas duas situações. Bom, pessoal, e para construir o nosso espaço de estados, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as equações diferenciais lá no item anterior, né, no diagrama de blocos. Só que a gente vai fazer aqui, então, o espaço de estados para a chave fechada, né? Então, essa aí, a gente vai apenas estar reorganizando os itens, os termos, aí, os parâmetros, aí, onde eles têm que estar para construir a equação. E também aqui o espaço de estados para a chave aberta. A única coisa que eu estou fazendo aqui é dispondo em matriz as duas equações diferenciais, nada mais, nada menos que isso. Bom, feito isso, nós podemos nomear então as matrizes aí da seguinte forma. Matriz A1 e B1 representam o sistema em chave fechada e a matriz A2 e B2 representa o sistema com a chave aberta. E fazendo isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai construir uma matriz zona, né, uma matriz aí média, que vai corresponder a seguinte. A matriz A, né, por exemplo, ela vai ter o termo A1 vezes delta e o termo A2 vezes 1 menos delta. A mesma coisa com a matriz B, A1 vezes delta e o termo também, mais o termo B2 vezes 1 menos delta. Bom, e obedecendo essa soma aí, a gente tem a seguinte matriz, né? Essa matriz aí em que a gente tem os termos aí, né, que eu estou circulando aí, que são os únicos termos que vão estar representando aí, que vão estar em função do ciclo ativo, que vão ter aí termos de 1 menos delta. É interessante a gente observar isso. Em vez do D estar espalhado aí por toda a matriz, na verdade ele só está entre esses dois termos, que são os dois termos que são diferentes entre as duas matrizes. Os outros termos são todos iguais e são os mesmos em ambas as matrizes. Bom, feito isso, ao invés de sair desenvolvendo aí para achar a função de transferência desse capiroto aí, dessa coisa aí, a gente vai partir para o MATLAB. E eu quero utilizar os símbolos do MATLAB para a gente fazer os cálculos aí, e vocês vão ver que é interessante. Então tá, pessoal, vamos lá, né? Aqui já no MATLAB a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma rotina no MATLAB para fazer o nosso desenvolvimento das nossas equações. Eu vou mostrar aqui o seguinte, aqui no MATLAB a gente tem uma função que a gente pode declarar algumas variáveis como símbolo. Por exemplo, eu estou declarando aqui a resistência como símbolo e essa resistência, ela vai, em vez de ser um valor, por exemplo, se eu chegasse aqui e colocasse que resistência igual a 10, ela ia ser um valor. Quando eu rodasse o código, se eu apertar aqui R, vai aparecer R igual a 10. Porém, se eu usar um símbolo, ele vai vir aqui e vai considerar esse cara como um símbolo, R igual a símbolo. E o que ele faz com o símbolo? Desenvolvimento de equações. Então, se eu quiser aqui, eu posso substituir todos os meus sinais, né, todas as minhas saídas aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o VC igual a tensão do capacitor, né, VC, e vou fazer isso com todo mundo. Né, vou colocar aqui, por exemplo, o IO, né, a perturbação, né, de corrente, e vou colocar aqui IO. Vou colocar aqui também como é que chama? Aqui o capacitor, né? Que eu vou substituir por essa variável, vou colocar cap, porque eu vou usar uma outra variável que chama C e eu não quero que ninguém se confunda, nem que o meu código se confunda com isso também. Então vou colocar aqui cap, o capacitor, indutância, ela vai ser um símbolo L também. A minha resistência de saída, né? O meu RO, né? A minha resistência de carga, né? Vai ser um símbolo também, que vai ser o RO. E aqui eu já considerei minha corrente de saída. O que mais que falta? O ciclo ativo, que eu vou considerar como um D minúsculo mesmo. Ciclo ativo. E uma variável que é o S das funções de transferência, né? O S com o número complexo, né? Do espaço de estados, né? Então, do espaço de estados não, da função de transferência, do plano S. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Acho que não, tá tudo certo. O VE, eu chamo a minha tensão de entrada, né? Ela na verdade o VS, né? Eu chamo de VS, mas lá na função tá como VI. Então,
nas equações eu usei, no desenvolvimento que eu fiz na folha, eu usei VS, eu vou continuar usando VS. Ou posso mudar aqui também para VI, para não ter problema. E aqui é o seguinte, beleza. Tudo certo. Vamos rodar? Vamos ver se dá certo. Ele considerou todas aqui como símbolo. Já está todo mundo igual a símbolo. Agora eu vou começar a fazer as minhas matrizes. A matriz A1, ela vai ser igual a... Opa. 1 sobre... Não. Menos R sobre L. Opa, R maiúsculo sobre L. 0. Ponto e vírgula. Aqui, se eu quiser dar 3 pontinhos, é uma manha que eu faço para conseguir enxergar esse cara mais fácil como matriz, ele continua a consideração da mesma linha, é como se fosse a mesma linha. Então, menos 1 sobre RO sobre CAP, não é isso? Então, beleza. A mesma coisa aqui, a matriz A2, ela é igualzinha, só que ela é quase igual, mas ela é diferente um pouco. Ela tem outro termo aqui que é 1 sobre L, menos 1 sobre L. E aqui embaixo é mais 1 sobre C, não é isso? 1 sobre CAP, é isso mesmo. É isso, acho que é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. E é mais, né? É mais mesmo. E aí é o seguinte, porque a corrente do indutor, ela é mais porque a corrente do indutor ajuda a carregar o capacitor, e não o inverso. O B1 e o B2 também vai ser a mesma coisa, porém, como são matrizes iguais, eu posso considerar apenas uma. Então, eu vou até considerar as duas aqui, porque aí você não vai ficar confundindo. Mas, o B1, ele é igual a 1 sobre L, né? 1 sobre L, 0, ponto e vírgula, 3 pontinhos. Você não precisa desses 3 pontinhos, você pode continuar aqui do jeito que está. Mas eu gosto de fudar eles porque... me ajuda a enxergar esse cara aqui como uma matriz, né? E 1 sobre CAP aqui, né? Menos 1, né? Sobre CAP. Meu Deus, cadê as matrizes? Menos 1 sobre CAP. E ponto e vírgula. O B2, ele é igual a B1. Nessa situação aqui, ele é igual a B1. Não, e não é em qualquer sistema, nesse caso aqui, apenas nesse caso, né? E a mesma coisa a gente pode dizer da matriz C, aquela matriz que vai no final. Ela também, a gente tem um C1, que na verdade, a gente só quer o segundo estado, a gente só quer a tensão de saída. Então, ele é uma matriz linha de 0, 1. A gente tem o C1 e o C2. O C2 vai ser igual ao C1. Você não precisaria digitar isso tudo aqui não, mas é só porque, senão alguém vai achar que eu estou fazendo espaço de estados médio errado, então não é só para não confundir mesmo. E aqui a gente vai ter as matrizes médias, né? A matriz média ela vai ser A1 vezes D mais A2, né? A2 vezes 1 menos D. Mesma coisa, vou até copiar esse cara aqui para trocar só as letras. Mesma coisa para o B, mesma coisa para o C. Vou colocar aqui B, B1, B, mesma coisa para o C. No final, aqui nesse caso aqui também, o C e o B1, o B e o C vai ser igual a B1, que vai ser igual a B2, então não vai fazer diferença. Inclusive, vamos até testar aqui, ó, vamos rodar. Vamos colocar aqui C, tá vendo? 0, 1, B também vai dar a mesma matriz. Aqui tem um problema que é o seguinte. Ele deixou esse cara aqui, ó. Ele deixou, olha, se você pegar aqui o D sobre L menos D sobre L, elimina esse D com esse D e fica normal. Só que ele gostou ele quer deixar em variável, né? Que ele gostou, não tem. Se eu quiser simplificar isso, eu venho aqui e faço assim, ó, simplify. Ele vai simplificar esse cara. Toda vez que tiver termos aqui que se eliminam, ele vai... Opa! Simplify. Ah, tá. É aqui, ó. Simplify. Ele vai eliminar e vai fazer isso aqui, ó. Aí vai virar a matriz que tem que virar mesmo. Você pode colocar essa função aqui, usar ela indiscriminadamente aqui, que vai ajudar você.
Aqui o A1 e o A2 nem precisa para ele não, mas vamos usar aqui só para não ter esse problema, né? Ok? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer exatamente o que ele faz numa parte aqui mais anterior aqui do capítulo. Eu vou colocar aí na tela depois a referência certinha para que você consiga acompanhar. Ele faz isso aqui, ó, ele fala aqui para todo tipo de, digamos, para toda fonte chaveada, isso aqui vai valer. Isso aqui vai valer. Ou seja, a tensão de saída sobre o ciclo ativo vai ser esse cara aqui, esse capiroto aqui. Então a gente tem, o normal seria a gente ter o C, assim, se fosse uma função normal, assim, de um espaço de estados sem ser médio, seria isso aqui, ó. Na verdade, não sem ser médio, mas sem ser em função do D, se fosse em relação, por exemplo, a função de transferência em relação à entrada VI, né, a entrada dessa VI aqui, a gente teria aqui C vezes S identidade menos a matriz A média invertida, vezes o B. Mas esse cara aqui, ele equivale ao B, esse capiroto aqui todo, ele equivale ao B, para tendo como entrada o ciclo ativo. É basicamente isso. Então, a gente vai usar isso tudo aqui. Porém, aqui eu já saliento o seguinte. O C1 é igual a C2. Então, esse cara aqui já vai para o saco. Esse aqui já é zero. O B1 é igual a B2. Também vai para o saco. É igual a zero. Então, só fica esse cara aqui, ó. E aí que está o capeta aqui mesmo. Aqui que está o problema. A gente tem o A1 menos A2. O X desse cara aqui, esse X médio aqui, ele é... Deixa eu ver se está gravando. Tá. Ele é o valor médio dos... Não o valor médio dos estados. Ele é o valor em regime permanente dos estados. Então, eu vou mostrar como que ele é. Ele é isso aqui, ó, na verdade. Ó. O nosso X, né? Onde a gente já vai considerar que o Xão aqui, ele vai ser, por exemplo, os nossos estados são o quê? É o IL, né? Digamos, aqui seria o IL minúsculo, né? O IL. Digamos, o estado, tanto o valor médio quanto o valor CC e o VC, não é isso? Seria isso aqui. Só que ele não vai ser isso. Ele vai, na verdade, coluna, né? Ele não vai ser só isso. Ele vai ser o valor em regime permanente desse VC. Então, a gente vai criar aqui uma variável que vai ser, na verdade, vai ser o VI, né? O VS, né? Sobre 1 menos D. E esse outro cara aqui, ele é a corrente de entrada. Então, ele vai ser como se fosse a corrente de saída, o valor médio da corrente de saída, que vai ser esse cara aqui. Esse aqui é a tensão de saída, dividido por RO, mas também dividida por um segundo termo, dividida por um segundo termo, 1 menos D. Então, eu vou elevar esse cara ao quadrado. Aí eu tenho o meu X. Esse aqui é o X para esse cara. Tá faltando alguma coisa aqui. Eu coloquei 2 pontos e vírgula. Beleza. Esse aqui é o meu X. Não. Pera aí. Errei feio aqui. Ah, tá. VS. Aqui é ponto e vírgula. Esse aqui é o meu X. Aqui é o meu valor em regime permanente do meu IL. Aqui o valor em regime permanente do meu VO. Do meu VC, né, da minha tensão capacitor. Então, beleza. Criei o meu X já. É aí que é o problema. É esse cara que você pode apanhar igual um condenado para achar ele. Então, ele não é simplesmente os estados. Ele é apenas a componente CC dos estados. Ele é esse cara aqui que ele coloca a componente CC, não. A componente em regime permanente dos estados, ou a componente CC. Ele não é o transitório. E aí, eu tenho um negócio que é o seguinte. Se esse cara é a componente em regime permanente, ele é fácil de calcular, ele não precisa de levar em consideração a dinâmica. E aí que fica fácil de calcular ele. Então a gente já colocou isso aqui, né? A gente já colocou esse termo aqui todo lá na equação, ignorando completamente esse cara aqui que é zero, esse aqui é zero e esse aqui também é zero. Então aqui a gente vai rodar ele agora, né? Vamos rodar ele, vamos colocar ele aqui, né? A gente colocou ainda, né? A gente vai colocar. Aqui a minha função de transferência então vai ser o C vezes a inversa, né? Vou colocar aqui já a inversa de IS. Eu vou criar uma matriz IS aqui, que aí vocês vão entender que é I é
É identidade vezes o símbolo S. O I, ele é uma função que cria uma identidade da ordem que você quiser. Vezes S vai ser a matriz identidade com S no lugar, né? A matriz identidade vezes S. Isso aqui menos o A, a inversa disso, vezes o quê? Vezes A1 menos A2. Vou colocar 2 balões aqui para não ter problema. Vezes o x aqui, que é o valor de regime permanente. Pronto. Vamos ver se vai rodar. FT. Saiu esse negócio aí gigante. Vamos simplificar. Usar uma função aqui, simplify. Eu sempre esqueço onde que põe o Y, mas é no finalzinho. Salvar, rodar. Parece que deu diferente, parece que ele simplificou. E aí, como saber se esse monstro aqui que apareceu no final é igual a real aqui, né? É igual à equação. Ele tem dificuldade de simplificar, ele na verdade não consegue simplificar bem, mas a equação do boost, ele fala que ela é isso aqui, ó. A função de transferência, né, do boost é igual a isso aqui. Então, como que eu vou comparar aquele cara com esse cara aqui? Fácil, eu vou deixar ele na mesma forma. Então, como que eu faço primeiro? Eu primeiro vou separar, eu vou copiar isso aqui, né? Vou copiar de cá para cá. Aqui, beleza. Vou copiar, vou colar aqui, vou até dar uma... E vou separar esses dois caras aqui, ó, o numerador do denominador. Primeiro, né, para ficar mais fácil. Então, o numerador vai ser isso aqui tudo, né? Depois o denominador é isso aqui tudo. Esses termos aqui também dá pra gente separar. Então, primeiro aqui eu vou... Aqui, ó, primeiro, né? Antes de trocar o sinal, eu vou levar em consideração o seguinte. Ah, tá, uma outra coisa. Esse cara aqui, ó, essa função de transferência, no sistema que ele está considerando, não está considerando resistência do indutor. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui para o nosso cálculo, vamos considerar a resistência no indutor igual a zero e comparar. Por quê? Para ver se deu certo. Primeiro a gente roda aqui, né? Vou colocar o R igual a zero. Vamos apagar esse cara aqui, porque ele está considerando o R, então vai dificultar nosso cálculo aqui. Aqui não tem nada para rodar. Aqui, beleza. Vamos copiar esse cara aqui agora. E vamos separar o numerador do denominador. Vamos separar aqui, ó. Primeiro, ó, esse termo todo aqui, ó, ele pode ser resumido por isso aqui, ó. Primeiro que o RO pode ser colocado em evidência, e depois esse D ao quadrado menos 2D menos 1 vai ser, ele vira isso aqui, ó. Sinta-se à vontade para fazer isso no conforto aí do seu tempo aí, dá pause no vídeo e faça. RO vezes 1 menos D menos LS. VI, né, vezes RO vezes 1 menos D vezes LS. Se eu quiser colocar da mesma forma, eu já vou pegar esse 1 aqui e já vou deixar ele em evidência aqui. Então, eu divido, como aqui, ó, o S, né, tá aqui, eu divido esse cara aqui, divido todo mundo aqui do numerador por ele, né, divido por ele, lembrando que, vou deixar até ele assim, vou colocar só o balão, epa, aqui, então aqui eu estou dividindo todo mundo por ele, aqui em cima, e vou dividir também aqui embaixo, né? Eu tenho que colocar esse cara aqui embaixo também, aqui por fora. Ele tem que estar aqui. Beleza. Esqueci de colocar um 1 aqui, ó. Esse termo aqui em cima já está ficando parecido com esse aqui, só falta... já está igual, já está parecido já. O numerador já está igual. Então agora é só resolver o denominador aqui. O denominador, eu tenho esse termo aqui primeiro, eu tenho esse cara aqui que está multiplicando todo mundo. Ele está multiplicando, ele é D menos 1 e é a mesma ao quadrado, e é a mesma coisa que 1 menos D ao quadrado. Então, esse cara aqui eu já posso apagar ele, deletar ele e cortar ele com esse outro aqui, ó.
com esse carinha aqui. Beleza. Fica só o RO aqui no final. Aqui tem dois balões em redundância, não tem necessidade. Esse outro termo aqui, ó, tá vendo? Esse termo aqui mais esse RO aqui, que eu vou acabar de passar ele para o outro lado aqui, ó. Vou passar ele para cá. Ele é esse mesmo termo aqui, ó. Ele é esse mesmo termo aqui. Então eu vou substituir ele por aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Sem problema. Opa, eu dei Ctrl X, né? Vou fazer isso aqui, ó. Ele é eu não mudei nada, né? Só substituí ele. E vou vou fazer o seguinte. Agora aqui vamos deixar na mesma forma que tá lá. Se eu dividir todo mundo por RO, se eu dividir esse cara aqui, ó, por exemplo, todo mundo aqui dentro por RO, vai ficar isso aqui, ó, vai ficar isso aqui, né? L sobre R, vou colocar aqui, né? Vezes L sobre RO. Esse cara aqui vai sumir. E esse cara aqui também vai sumir. Se eu dividir todo mundo aqui por menos 1 sobre D ao quadrado, eu fico aqui com 1. Eu fico aqui com... Eu vou colocar aqui. Não preciso do balão, não. Vou colocar aqui. Vou até tirar esse termo aqui. Vou colocar ele aqui do outro lado. E esse aqui também. Mesma coisa. Dividir todo mundo por esse cara. E eu vou ficar com um termo aqui para fora. Eu tirei ele para fora. Eu tirei ele para fora aqui, ó. Ok? Beleza. Ficou igual? Ficou igual, quer ver? Só ver se tem... Tá certo isso. Se ficou igual, vamos ver, vamos comparar aqui, vamos minimizar aqui para ficar certinho. Ficou igual, vamos comparar aqui, vamos ver. VI sobre 1 menos D ao quadrado, 1 menos LS, L sobre RO, sobre 1 menos D ao quadrado, beleza, confere. 1, né, aqui o 1 menos D ao quadrado já saiu, 1 vezes 1, né, mais S vezes L sobre R, não, aqui, esse aqui, eu troco de lugar aqui, ó, vamos trocar ele para cá, que é o S ao quadrado, né? Não é o mesmo termo, então aqui, ó, L sobre RO vezes 1 menos D ao quadrado e LC vezes sobre 1 menos D ao quadrado. Igualzinho, igual que nem, ok? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado, espero que seja de ajuda para vocês. Espero que vocês tenham sucesso aí na hora de tentar implementar. Isso aqui não é fácil, se você quiser implementar de outra função, de algum outro circuito, alguma outra coisa, alguma outra aplicação. Eu também, eu fiz aí, como vocês viram, eu fiz um circuito aí, montei um circuito equivalente a um observador. Espero que vocês tenham gostado. E se puder, se inscreve, dá um like nesse vídeo, ajuda aí no algoritmo. Compartilha com seus colegas também, caso você esteja precisando aí de socorro aí no seu TCC, nos seus estudos, aí, ou esteja simplesmente interessado aí. E nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.